Tirando o Toffoli da jogada, a gente tem um cara aqui que foi afastado depois de uma sessão virtual num júri, né? Para quem não sabe, júri no âmbito do processo penal é onde tem os crimes, os atentados contra a vida, né? Então vão pro júri, que tem lá os 7 jurados. Eu discordo também disso. Eu sou muito chato, galera. Eu queria muito trazer parâmetros iguais aos dos Estados Unidos. 12. A essência do júri tem que ser 12. Até em alusão aos apóstolos. E lá nos Estados Unidos tem uma alusão teológica, a ideia de 12 pessoas descortinarem a verdade e trazerem para o juiz os fatos. Da mesma forma acontece em ação civil isso, tá? Nos Estados Unidos. Quem traz os fatos em várias ações cíveis lá são os jurados, não é o juiz. O juiz ele tá lá para aplicar o direito. Olha a mentalidade, olha como muda a mentalidade. Então você vai os americanos sempre acharam um jeito de tirar poder dos burocratas. E mesmo assim, os caras têm muito poder já, muita influência. É para não ficar um bagulho totalitário, que nem o que está rolando aqui no Brasil. Mas vamos lá. Corregedor do CNJ falando sobre o afastamento desse fulano aí. O CNJ acaba de afastar o juiz Milton Lívio Lemos Salles e a decisão é dura. O Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell, afirmou que o magistrado se mostrou ostensivamente privado do domínio de si e das faculdades exigidas para a função. Salles também está proibido de frequentar o TJMG e de acessar os sistemas do tribunal. E o CNJ determinou a abertura de uma reclamação disciplinar. Tudo isso aconteceu hoje mesmo, poucas horas depois da divulgação das imagens em que o juiz aparece fumando e bebendo diretamente de uma garrafa durante uma sessão virtual do TJMG. Na decisão, o Corregedor Nacional diz que a conduta levanta dúvidas sobre as condições em que Salles vinha exercendo a função e que sua permanência na jurisdição representaria um risco intolerável. Mas as consequências não param aí. Depois da divulgação das imagens, Salles enviou um vídeo a colegas em que acusou, sem apresentar provas, o TJMG, o STJ, o STF e o ministro Alexandre de Moraes de corrupção. Isso daqui é uma das pautas mais ricas, mais incríveis, mais fantásticas que a gente tem. Para mostrar como o nosso ambiente juristocrático está desmoralizado, como os ministros servem como uma espécie de referência grotesca e macabra de maus exemplos. Como os 129 milhões do Moraes não foram parar no CNJ. Olha quantas perguntas surgem do juiz malucão tomando vinho e fumando durante um júri. A primeira pergunta que vem na minha cabeça é: dane-se esse cara. Se o CNJ existe e ele é tão rápido assim, como é que nunca houve pronunciamento do CNJ e de outros órgãos da justiça quando aparece o contrato do Moraes? Eu não considero o contrato da esposa dele. Para mim, teoria do domínio do fato, vai. O Moraes sabe de tudo, ele fez tudo acontecer, usou a esposa como laranja. Rodrigão, o que esse caso diz para você sobre o nosso conjunto da obra? Primeiro tem a parte cômica, né, Marco? Porque para estar no judiciário brasileiro é só bebendo mesmo. É só bebendo e o espírito do juiz que sai destruindo, criticando o TJ Minas Gerais, criticando o STJ, ministro do STF, é um espírito que nos motiva também, né? Só que ele foi pelo jeito da depressão e da loucura. Ele não foi pelo lado correto, que seria denunciar isso de uma forma adequada. Não se curvar à bebida em uma audiência, pelo amor de Deus, e se manifestar como faz, por exemplo, a juíza, que preferiu perder o cargo de juíza e se mudar para os Estados Unidos para continuar falando a verdade. Mas, deixado de lado essa questão, mais uma vez, Marco, não poderia ter sido mais precisa a sua fala. O que é mais grave? É você tomar direto da boca, da garrafa de vinho, numa audiência qualquer que está acontecendo? Ou é você perseguir opositores políticos? Para quem o CNJ deveria dar mais atenção? Para alguém que está destruindo a Constituição brasileira? Está desrespeitando tudo que existe de princípio de devido processo legal, de liberdade de expressão, do contraditório? Ou deveria estar dando atenção para o bebum? É óbvio que ele tem que ser afastado. É óbvio que uma figura como essa não pode se manter no judiciário. E, aliás, é um sintoma do próprio judiciário. É juiz há 36 anos. Demorou quanto tempo
Quantas vezes como aquela em que ele estava alcoolizado numa audiência para que finalmente a situação viralizasse. E a CNJ finalmente, o CNJ finalmente tomasse uma decisão. CNJ não é nosso amigo. CNJ, semana passada, estava tirando o cargo da Gabriela Hart, da Lava Jato, por 2 anos. Exatamente. Estão tentando derrubar os juízes como a Gabriela Hart, comparando ela a esse infeliz que bebe durante a audiência e se esquece que existe direito no Brasil. Se esquece que Toffoli está metido até o pescoço com o Tayayá e Banco Master, que Gilmar Mendes não para de exercer atividade político-partidária, o que é motivo de impeachment, de acordo com a Lei 1079 de 1950, que Alexandre de Moraes tem, por meio da sua esposa, um contrato milionário de centenas de milhões de reais e continua a perseguir jornalistas que nada falam. E por que está perseguindo jornalista, para o final das contas? Cadê o CNJ em relação ao carro do Dino que está sendo denunciado pelo jornalista? A gente vai falar sobre isso ainda hoje, mas enfim, cadê o CNJ quando importa? Quando importa de verdade para o futuro do país? É essa a minha posição, Marco. Eu acho que esse é o ponto mesmo. Quer ver? Ó, a gente tem um vídeo dele falando... E eu quero entrar ainda nesses pontos que o Rodrigo trouxe, que são muito bons, porque a gente... Se ele não tivesse feito o vídeo descendo a lenha... imaginem, no mundo hipotético, né, um pouquinho paralelo ao nosso aqui, ele é amigo do Gilmar, ele é amigo dos ministros. E ele não faz o vídeo descendo a lenha nos ministros, porque ele é amigo dos caras. E ele fala que foi um descuido, que foi um desvio, ele estava, sei lá, passando por um divórcio e... Vocês acham que esse cara ia ser punido ou não? Não. Olha isso aqui. Meu nome é Milton Livre Lemos Salles, tenho 36 anos de magistratura e quero deixar um depoimento sobre essa difamação que estão fazendo contra mim. Esse Tribunal de Justiça de Minas Gerais, esse STJ... Claramente, esse cara está entorpecido. Claramente. Quão alcoolizado ele tá, cara? Meu Deus do céu. Claramente ele tá alcoolizado e tem mais alguma mistura aí, tá? Tem um loló. Sei lá. O STF, o Alexandre de Moraes, são todos uns corruptos. Nisso ele não tá errado. Ele tá embriagado, mas a verdade pulsa no coração dele como nunca antes a respeito disso. Falo isso de conhecimento, calça. Olha, tô cansado. Então, mas... Trocou a causa pela calça, né? A causa pela calça. É só outro ponto também. O cara precisa ficar embriagado para xingar ministro, ou ele pode fazer um abaixo-assinado e tomar uma postura mais altiva? Ou ele fez isso só para ter, tipo, achando que alguém vai apoiá-lo dentro dessa espiral decadente da vida dele? Ô, Marco... tenebrosa. Oi. Me esclareça um negócio, cara. Essas fotos que ficam aparecendo do Alexandre de Moraes, mostrando o dedo do meio, é algo que ele pôs ou isso é algo que não, foi editado depois? São ideias minhas. Eu fico testando isso na rede. Porque eu tô achando muito bom. Eu quero que as pessoas... Porque a galera criou uma trend que me irrita. Eu vou dar 2 segundos, pode ser. Eu sou talvez meio TDAH nesse ponto, mas a trend da foto do candidato que aparece assim por, sei lá, 1 segundo, me irrita demais. Aí eu tentei fazer uma coisa que sai desse lugar comum, que é, ao invés de usar para fixar a minha imagem na cabeça da pessoa, que eu acho uma coisa... Eu acho muito manipulativo. Só não é manipulativo se tem uma causa e se é irônico. Daí a pessoa entende que é um convite a uma crítica sarcástica do Alexandre de Moraes, porque ele está mostrando... Lembram quando ele mostrou o dedo do meio para todo mundo? Claro. Quem não prestou atenção é a foto que aparece. Eu falei para o Matheus, vamos usar mais vezes, só que deixa a foto... Ela tem que ficar um tempinho a mais, 1 milésimo de segundo a mais, para incomodar a pessoa. E daí ela... Tá muito porque rápido. me preocupou essa informação que eu não vi, então provavelmente o meu TDAH tá, eu acho que mais avançado entre todos. Boa. A gente aqui, voltou o nosso juiz bebum, vamos lá. Cansado, muito cansado. Estou no Rio, tomando meu café e curtindo minha mulher. Sei de muita coisa desse tribunal, sei de corrupção do Nelson. Se ele sabe
por que ele está falando agora só quando o negócio está desmoronando para cima dele? É prevaricação, galera. Prevaricação total. Basicamente é o seguinte, que ele está cansado, eu concordo, é nítido, dá para ver, trocando as palavras, provavelmente muito alcoolizado, mas em relação a denúncias e a composição do CNJ, por que eles não fizeram denúncia e tudo mais, é porque é muito óbvio, porque todas as indicações, elas partem de indicações políticas, né, e depois passam pelo crivo da mais alta cúpula do executivo do país. Então, é óbvio que quem chegou ali tem uma... Infelizmente, esse é a configuração do nosso judiciário, tem uma dívida, ele carrega uma dívida, ou, vamos chamar melhor, uma gratidão por aquele que o indicou. E todo o sistema é formado dessa maneira. Então, mesmo ele sabendo de tudo isso, ele só está nos dizendo que ele fazia parte desse sistema. Mas, agora que parte desse sistema está jogando ele na fogueira, vocês tomem cuidado, que eu posso levar todo mundo junto. Então, sim, além de uma prevaricação, é de tamanha cretinice e covardia o que ele está fazendo, né? E ele está simplesmente assumindo o quão criminoso ele é de acusar outras pessoas de crime, sabendo que o que ele fez é uma prevaricação, é um crime também. Exato, e eu acho que tem um ponto que o Caio trouxe que é legal, que eu vou acobertar todos os criminosos até me pegarem. Daí eu vou falar que eu conheço o crime de todo mundo, não como denúncia, para me safar, para arquivar a investigação. Porque não é denúncia se não vem consubstanciada com documentos, com relatos, com fatos, com provas materiais, com circunstâncias palatáveis, com no mínimo, uma narrativa convincente, consubstanciada em docs. Então, galera, atenção, tá? Para quem está assistindo isso com a gente. O que esse cara fez, às vezes, pode apelar para um senso de injustiça do judiciário como um todo. Mas ele é o exemplo típico do cara ultra mega corporativista que quando é pego fazendo alguma merda porque é um débil mental, porque é um bêbado, porque é um depravado, porque é um delinquente, aí ele vai pedir arrego como? Ele faz esse vídeo aí, chega lá nos tribunais, e daí os tribunais vão escolher, né? Poxa, será que vale a pena ir atrás desse cara? Ou só mete uma aposentadoriazinha para ele, ou tira ele sem aposentadoria compulsória, porque a gente decidiu que isso daí não dá mais. Só que, de novo, para silenciar o cara. Pelo jeito, ele tem denúncia para fazer. Se ele tem denúncia para fazer, ele não tem que falar que sabe. Ele tem que mostrar o que ele sabe. Eu só vou concluir para o Douglas entrar também nessa questão. Bota o Bebom. Aí, o Bebom. Meu Deus. Do Gilson Lemos, do Luiz Carlos, do Vicente, da compra de mais de 170 Corollas híbridas. Vocês me dão vergonha. Sabe por quê? Tribunal não existe. Hoje só existe computador. E os prédios vazios, custando luz, energia e funcionários. Não tá errado também. Eu tenho coragem de bater no peito. Meu nome é Newton Livre Lemos Salles, filho do Tibagi Salles. E se alguém quiser bater de frente comigo, em algum TV, um jornal nacional, quer que seja, eu estou à disposição. Muito obrigado. Meu nome é... Ele está à disposição, já fica feito o convite aqui para ele falar no programa e dar materialidade para as denúncias que ele está fazendo. Fica o convite. Para mim, parece que ele tomou vinho demais e se meteu a ficar corajosão, Douglas. Exatamente, Marco. E olha só, 170 Corollas é coisa, viu? Porque se você olha, por exemplo, a Assembleia de São Paulo tem 94 deputados. E se tinha o quê? 80% da frota que fornecia a esses 94 deputados que eram Corollas e sequer eram Corollas híbridos. Então, assim, se a gente está falando de uma das assembleias que mais gastam do Brasil, comparado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o negócio lá tá indo adoidado mesmo. Mas falando especificamente da situação desse senhor,
Meu, é incrível, né? Ele coloca jargões que são utilizados muitas vezes por bolsonaristas, por pessoas que são de direita, por conservadores, por pessoas que criticam os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele se coloca, aparentemente, como uma pessoa que, dentro de alguns aspectos, né, a galera chamaria de conservador, né, do tio do Zap, daquele que está lá batendo de frente contra o sistema, que vai em manifestação de direita dia de domingo. Então, meu, assim, parece pra caramba que esse cara foi colocado como infiltrado, mas é aquele tipo de infiltrado master que estaria capaz, com capacidade de acabar com a própria carreira, né? Em troca do que, eu não sei, mas, sinceramente, fica muito evidente, fica muito escandaloso acreditar que uma pessoa assim nessa situação seria colocada apenas para poder, do mesmo jeito que você falou, Marco Antônio, comparar com uma Gabriela Hart. Olha, o que foi feito com a Gabriela Hart está certo. Por quê? Porque olha só a situação do judiciário brasileiro que se contrapõe ao Supremo Tribunal Federal. O que foi feito com o desembargador Sebastião Coelho, das inúmeras vezes em que ele foi censurado, que ele foi perseguido, está correto, porque é assim que se comportam os desembargadores que falam mal de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, esse cara aí, parece que ele foi colocado justamente com esse intuito, e ele está sendo levantado a cabo, essa imagem dele nessa situação, para poder justificar as perseguições que acontecem contra membros do Poder Judiciário que ousam se colocar contra o Supremo Tribunal Federal, Marco Antônio. Essa é a percepção que eu tenho, não sei se é essa dos colegas também.